Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pod ArcGill. Gostaria de agradecer demais aos nossos patrocinadores, a Vilarejo, que está comigo aí já há muito tempo na estrada, e a Casa Seidel, que também está comigo aí nesses novos episódios. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que eu tô desde os primeiros episódios tentando trazer, mas dessa vez eu consegui, porque é uma arquiteta que eu admiro muito, que desde que eu me formei, para mim é uma referência na região, né, da arquitetura, porque é bem meu estilo, assim, de arquitetura. Então, com vocês, Gisele Ribeiro. Ai, Gisele, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar. Eu sei que da outra vez você estava em Milão, então não teve como, mas dessa vez a gente conseguiu encaixar a agenda aí e você está aqui participando. Então, muito obrigada por aceitar o convite. Nada, obrigada a você. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim da sua história, né, como profissional, e como que você começou, como que foi para você descobrir, né, que era arquitetura que você queria seguir, assim, na sua carreira. Bom, então, quando eu era criança, né, com 12 anos, eu não sabia que eu ia fazer arquitetura, assim, não imaginava em fazer arquitetura, mas imaginava alguma coisa, algo de desenho, de criação, porque eu sempre gostei dessa área. E aí eu pensava que eu ia ser estilista. Eu ia falar isso, né, desenho, estilista, real. Sim, eu ia no shopping na época, minha época, né, já tem tempo. Eu ia no shopping, pegava aqueles tinha lojas que vendia tecido. Uhum. E aí tinha sempre um croquis Ai, que de um bacana. estilista e eu pegava, ia jogar fora, acabava, né, de vender aquele tecido, e eu pegava e eu copiava. Então, eu sempre falei que ia ser estilista. Então, eu sempre falei. Só que quando eu estava terminando o colégio, né, indo para o terceiro ano, a minha mãe veio me falar: eu vou fazer um curso de decoração. Aí eu falei: "Pô, que legal". Aí eu achei interessante, eu falei: "Não, então eu quero fazer com você". E aí ela falou: "Não, não dá para nós 2 porque o curso não era barato". Sim. E aí ela falou: "Ó, você faz no meu lugar, mas até o final da sua vida, se você virar design de interiores ou arquiteto, você vai fazer projeto para mim". Essa foi a condição. Ah, mas pelo menos ela se dispôs a trocar com você. Sim. Aí eu fiz o curso, fiquei 2 anos no curso, foi um curso muito legal, e aí a professora era arquiteta. E aí ela falou: "Não, faz arquitetura", e aí eu Esse mudei. curso era um curso de design? Design Ah, de tá. interiores. Era igual naquela época não tinha faculdade de design de interiores. Ah, entendi. Então, você ou fazia arquitetura ou fazia esses cursos, né. Uhum. E aí eu fiquei 2 anos com ela, fazendo esse curso que eu gostei e fiquei fazendo. E ela me influenciou, né, para fazer arquitetura, e aí eu entrei para arquitetura. E aí tem quanto tempo mais ou menos que você já é de formada? 19 anos. 19 anos. É, já tem É bastante uma tempo. estrada, né. É. E você sente que mudou muita coisa da época que você se formou pra hoje? Ah, mudou. Mudou bastante coisa no design, mas não acho que tanto assim não, mas mudou bastante coisa. E você sempre foi de Búzios ou você veio pra Búzios? Conta um pouquinho pra gente aí, que quer saber. Não, eu era do Rio, eu morava no Rio, e aí vim para Búzios no final da faculdade, quando eu estava me formando. E aí fui para Búzios e acabei fazendo um estágio em Búzios com outro arquiteto. E aí virei sócia dele no final. Ah, E, legal. e aí depois ele foi morar fora e eu fiquei com o escritório sozinha. Então, mas isso aí já deve ter uns 17 anos. Foi logo no início mesmo. A gente ficou só uns, acho que uns 2 anos de sociedade, e aí eu abri o meu próprio escritório. O seu escritório ele fica mais ou menos, deixa eu lembrar, qual é a localização que ele Fica fica? na reta da Marina, Reta na Marina. lá em Búzios. Ali naquela reta ali, que tem um posto de gasolina, Uhum.
e naquela reta, Ali bem onde em tem frente os à pista. condomínios, né. É, Eu bem em sei frente à que, pista. assim, ela trouxe uma inovação, porque eu acho incrível a ideia que ela teve, né, que ela fez, o escritório móvel dela. Então, assim, eu acho que é um dos pontos que chama muita atenção, porque você tem seu escritório físico, mas você criou também esse escritório móvel. Como é que foi, assim, essa ideia? Como surgiu para você? Então, essa ideia, eu sempre pensei, logo na faculdade, acho que no final do período, assim. Eu falei: "Não, que eu vou ter", eu falava que eu ia ter um escritório no ônibus. Por que no ônibus? Eu não sei, porque eu acho que era grande, né. Aí eu Aham. falava assim: "Não, eu vou botar todo mundo com as mesas e um ônibus", aí Sim. podia trabalhar várias pessoas, É né. verdade, é uma boa. Só que eu tinha que dirigir o ônibus. É verdade. Tem esse ponto, né. Porque assim, Aonde o ônibus ficaria. ou ter um motorista É. que dirigisse o ônibus. Aí numa cidade pequena, é complexo, em Búzios já é Uhum. complicado você dirigir um ônibus que curva, em alguns lugares você não pode fazer. Então e também, decorrer do período da trajetória da carreira, eu pensei assim: "Ah, não dá para ter primeiro um escritório móvel", que era um móvel no ônibus ou no caminhão, não dava para ter porque, eu pensei: "Primeiro eu tenho que ter o meu escritório físico", depois que eu fui ver como era atender cliente e tal, para ele ficar, como é que eu vou dizer? Mais estruturado, né. É, para ele confiar na gente, não dá para ter só um escritório móvel. É verdade, porque na verdade você já tá já há bastante tempo, né, com o seu escritório, então você já Uhum. tem já fez o nome, né, porque eu lembro que quando eu me formei, acho que tem uns 5 anos, assim que eu me formei eu mandei currículo, eu saí mandando currículo Foi. pra todo mundo, aí eu Sim. mandei currículo pra você, aí na época você falou assim: "Poxa, a gente não tá contratando agora e tal", aí eu falei assim: "Ah, beleza". E aí logo passou uns meses, assim, você entrou em contato de novo: "Cris, você tá interessada ainda?" Eu falei assim: "Poxa, agora eu tô tentando minha carreira solo aí". Aí eu lembro que você até falou: "Não, então tá, isso aí, segue mesmo, boa sorte, se precisar estamos aí". E eu acho que isso é muito bacana, porque no começo a gente fica meio perdido, É. literalmente, né, a gente fica meio perdido. E eu vi assim, e falei assim: "Nossa, o escritório dela é muito a minha vibe". O estilo de arquitetura em si, né, porque Aham. assim, é em Búzios, mas eu não vejo que seu projeto ele seja tão assim, ele é algo para Búzios, mas ele ao mesmo tempo ele é contemporâneo, ele é moderno. Eu misturo bastante, o estilo de Búzios já é diferente, né. Isso. Ele tem que ter telhado colonial, então aquilo leva para um interiores parecido, Uhum. mas eu acabo misturando o clean, né, o branco com a madeira para não ficar muito pesado. Aí eu acho que isso é um dos estilos que eu tenho e também trazer a parte do jardim para dentro de casa, né, pra dentro do ambiente, eu gosto muito disso. Aí como lá a gente não pode ter apartamentos nem nada, é tudo residência, e Isso. precisa ter muita área verde, eu acabo integrando as 2 coisas, entendeu. Então, eu acho que deixa também o convívio da família, eh, como é que eu vou dizer, mais calmo, não sei, você Essa trabalha tanto conexão, né, é, que é a conexão que gera das pessoas com a natureza, esse isso. aconchego que traz, né. Porque a pessoa trabalha tanto fora, chega tarde, o que que ela quer? Relaxar. Então eu tento, nas minhas residências, nos meus projetos, trazer esse conforto, para quem está morando, tanto da natureza, quanto na limpeza, tem essa preocupação, porque hoje em dia ninguém quer tudo prático. Então não adianta ter uma casa bela que você não consegue mexer nela, Não, né. e é importante você falar sobre, porque a gente vê muito nessas feiras que a gente vai, que tem muitas casas que seriam assim, são lindas, maravilhosas, mas que não servem no na funcionalidade. Isso. Então, assim, pega muito, porque às vezes um cliente ou alguém vê né, nesses sites de foto e tudo mais, e vê essas casas assim maravilhosas, mas na verdade elas não funcionam, porque elas foram feitas para uma feira, não foram feitas Exatamente. para casa. Então tem essa diferença também, né? Tem.
tem muita diferença. Então eu particularmente penso muito nisso, e eu tive clientes que eu falo que são clientes que foram meus alunos, entendeu? Que eles falam: "Não, aqui tem que pensar, porque debaixo do armário pode entrar uma barata, ou pode entrar um bicho", então isso me deixou com essa preocupação. Então eu tenho essa preocupação de limpeza, a preocupação da mulher, né, Uhum. que mais na questão da organização da casa, É porque mais hoje que leva praticidade, né. Você tem filhos, não tem? tenho Então, aí 2. você já sabe já, mais ou menos, como que funciona uma casa com criança, então para você acho que se torna muito mais fácil, projetar pensando nisso, né, pensando nas crianças, pensando no conforto da família na hora de projetar. Sim, eu quando eu vou começar a iniciar um projeto de uma residência, eu faço entrevista com todo mundo da família. Ai, que legal. Então, assim, inclusive com as crianças, eles adoram. Eu falo É, inclusive com a criança, depois de 7 anos já pode falar, o que quer. Pergunto do quarto, até criança menorzinha, de 5 anos, eles gostam. Eu pergunto: "Como que você quer usar o quarto? Qual cor?". Aí a mãe já fala: "Ó, essa cor não, essa cor", tipo assim, mas a gente faz uma entrevista e tem um briefing que eu dou para cada um, entendeu? Da família. Então, o marido às vezes quer uma coisa, a esposa quer outra, e eu faço a junção isso para é um todo mundo ficar diferencial feliz. também, né, porque é um tipo de briefing diferente, porque, a Renata falou que prefere não seguir briefing, assim, ela prefere mesmo a comunicação, porque aí ela consegue conversar e daí da conversa ela consegue tirar tudo que ela precisa. Tem um briefing mais técnico que ela falou, mas ela tem o briefing dela é um pouco diferente. E eu vejo que cada profissional criou um estilo de briefing Uhum. para si, né, que atende tudo que a gente precisa, mas cada um tem um jeito de lidar. E esse seu de você falar com cada um da família, eu nunca tinha ouvido falar, e eu acho super interessante, porque aí você consegue escutar, né, cada um com as suas Individual. individualidades. É, porque se eu falar às vezes, eu tenho a reunião com o cliente, geralmente é com a esposa e o marido, né, os Uhum. 2, mas tem mais 2 filhos, então é esses que não foram na reunião, eu vou mandar por escrito, para eles me responderem. Aí eu falo: "Ó, ele que tem que responder". Né, não pode ser o pai nem a mãe. E faço isso com eles individual também. Faço as perguntas com todo mundo com eles juntos, e depois eu mando individual. Porque às vezes eu faço a pergunta para a esposa, ela não quer responder porque está do lado do marido. Uhum. É. Então é aquela coisa, aí depois às vezes eles me ligam: "Não, Gisele, eu não queria falar, mas eu queria isso, isso". Então às vezes eu tento organizar para todo mundo ficar feliz, entendeu. Então eu já sei o que ele quer, sei o que ela quer, e aí eu junto os 2 e explico o porquê. Às vezes eu não faço nem o que ele quer, nem o que ela quer. Eu Mas faço você um cria um meio, conceito ali que vai para atender a atender os necessidade 2. da família inteira. É, e uma outra coisa interessante que eu tenho na criação, eu faço uma criação conjunta com o cliente. Legal. Aí tem arquiteto que fala: "Pô, você é doida". Mas você faz o quê? O desenho à mão? Não, eu faço uma criação, eu sou um sistema que eu criei, e eu tenho eu tenho como se fosse um cartaz, vamos dizer assim, e eu tenho várias imagens de, por exemplo, uma cama. Aí tem cama king, queen, todos os tamanhos de cama, solteiro, casal, Uhum. tenho fotos disso, não quer dizer que é aquela cama. Aí eu Sim. tenho da geladeira, tudo. E aí eu faço quando é um projeto de uma residência, né? Porque abrange muito mais Sim. coisa. E aí eu faço a reunião no escritório e a gente monta essa criação, que é como se fosse assim, eu falo assim: agora vamos falar sobre a cozinha. E aí eu mostro as imagens do vários tipos de fogão que tem, cooktop, fogão de pé, fogão de botija. Sim. E aí é mais fácil para eles lembrarem: olha, eu quero esse fogão aqui. Aí a gente vai montando. No final, a gente tem um briefing todo montado. Nossa, muito bacana esse sistema, hein. E aí eu tiro foto e me ajuda para a criação. Não, ajuda você e eu acho que facilita também para o cliente ter um entendimento melhor, porque, nós somos mais técnicos e os clientes não entendem muito, não entendem no nível que o arquiteto entende, então para eles, às vezes, eles acabam ficando meio perdido. E lembram coisas que às vezes que é um detalhe, por exemplo, um filtro. Detalhe, quando você vai construir a casa, às vezes você não pergunta se ela quer um filtro na cozinha, mas eu tenho todas as imagens lá. Aí ela vai lembrar: "Ah, eu quero um filtro também, olha aqui, vamos botar o filtro na cozinha", ou não, vamos botar o filtro na área gourmet.
Então, isso são diferenciais. Eu faço porque me ajuda a ter um projeto mais completo, porque eu crio do início, do zero, até o interiores. Então você cria arquitetura e interiores. Isso. Você é mais residência, comercial? Eu vejo que você tem muita residência porque eu acompanho o seu Instagram, então eu vejo lá todas as residências que você posta maravilhosas. Mas você faz também comercial? Faço. Eu faço muita residência mesmo. É, A maioria é residencial. eu vejo muito residencial. Eu E não- como eu comecei, eu acho que no interiores, né? Antes mesmo de entrar na faculdade, e eu não consigo pensar uma coisa sem a outra. Então, eu, quando construo uma casa, faço um projeto de uma casa, já penso na decoração. Já consegue já associar, né? É, não consigo. Então, eu já dou o projeto com interiores. Então, o pessoal que vai fazer projeto comigo vai receber o interiores também, porque no 3D vai aparecer que a gente, Ah, entendi. entendeu? Então você já faz já um pacotão mesmo É, e entrega todo o seu serviço. porque senão pode estragar toda a arquitetura. É verdade, faz toda a diferença. E É. você faz a parte de a parte sua, né? Porque é um escritório, eu sei que um escritório ele requer muito de você, né? Então você tem pessoas que te ajudam lá, né? Sua equipe, porque é muita coisa, né, para se fazer e ainda mais quando já é uma pessoa mais conhecida na região, tem um retorno, né, das pessoas. Como que você faz para poder delegar as coisas em si? O que que você participa em si da criação? Tipo, você cria ali e eles fazem a parte toda de detalhamento? Como é que funciona lá no seu escritório? Então, eu faço a parte de criação toda, eu ainda crio na mão. Mas olha, já veio aqui a Nuxa, a Renata, e elas também criam na mão. Isso aí é maravilhoso. Eu não. Mas é porque são da minha época, né? Então, por isso que elas criam na mão, porque hoje em dia eu acho que a maioria que está se formando, pelo menos eu vendo no escritório, eles já criam no computador. E eu falo, vamos criar Eu, na eu mão. estudei, eu até falei com elas que eu cheguei a estudar e fazer desenho à mão, até uns 3 períodos, uma coisa assim. Mas depois a gente já foi tudo pra mão. E aí ela falou: mas eu acho que agora não tem mais isso de desenho à mão, não. Vai ser É, tudo no computador. Então eu fiz 3 meses à mão, depois foi tudo no computador. E hoje em dia eu acho que é, já não tem mais essa. eu acho que não tem, mas eu acho que o poder da você estar desenhando e estar criando na mão, você pode fazer um risco, sei lá, doido, curvo, que no computador você não vai ter. Eu também me sinto travada quando eu vou É, fazer um desenho curvo, eu vou passar pro computador, não flui pra mim. então eu prefiro, né? Então eu faço a parte da criação, né, toda. Às vezes eu escolho os móveis também, porque, como eu falei, quando é uma residência, eu vou até do interiores, então eu escolho os móveis. Às vezes são outros profissionais que estão escolhendo, quando tem mais projetos, eu falo, olha, escolhe aí para mim, eles já sabem o meu gosto, elas escolhem. Então, mas. E depois vai para o detalhamento aí são outros que vão fazendo. Aí tem um que Uhum. faz detalhamento, outro que faz a parte de executivo. Era assim, agora a gente mudou e cada um faz um projeto. Ah, legal. Tipo assim, você fica responsável por esse projeto. Eu acho que dessa forma funciona melhor. Assim, eu não sei como que é em escritório, mas eu gosto muito dessa parte de, tipo assim, a pessoa tá responsável dali do começo ao fim por É, aquele projeto. acontece de a gente estar atrasado nesse e outro E outra ajuda, profissional né? vai ajudar. Entendeu? Acontece. É, Agora a gente claro. está fazendo dessa forma e está funcionando. Cada um pega um projeto, a gente seleciona quem está menos tempo lá no escritório, pega um projeto menor, Sim. e quem está mais tempo acaba sendo pegando um projeto maior. E aí eu fico olhando. E a gente faz reuniões 2 vezes por semana. Eu com a minha equipe. Hoje você tem mais ou menos quantas pessoas na sua equipe? São 7. São 7? São 7. Tem um engenheiro que toca a obra, porque eu também faço obra. Hum, Então, bacana. eu fazia, eu que Então, seu tocava. escritório é bem completo, assim, né? Na Só- região. De Sim. fazer obra, de projeto de residencial, fazer interiores. A gente começa do projeto e termina entregando a chave. Ai, que maravilha. Eu adoro, eu boto até os objetos. O cliente deixar, eu escolho até o objeto. Eu amo essa parte, sabe, de decorar assim, Eu adoro, é a final. parte que eu mais amo.
Então Porque parece que deixa o nosso toquezinho, assim, na casa. não, mas eu até pergunto para o cliente, assim, porque eu acho também que a casa tem que ter o toque da Não, eu pessoa digo também. eu digo nosso toque, Ah, assim, sim, porque é. é a gente que tá colocando ali o objeto e Não, é igual um tal. bebê, né. É um bebezinho nosso. E eu falo que cada projeto é um filho. É É um isso mesmo. filho que a gente tá dando ali pra outra pessoa. Exatamente, é isso mesmo. Meu sentimento é esse. Assim, quem ama arquitetura, eu acho que qualquer profissional vai sentir assim, né, É mas um aí é bebezinho. bebê, eu falo: "Não, bebê", e tem cliente que me fala: "Sério, eu vou mudar isso aqui por isso, só por Uhum. isso". Eu falei: "Não, a casa é sua, né, você tem Sim. que se quiser É, mudar". eu acho que é muito importante, o profissional ele dá uma liberdade também para o cliente, Sim, de saber o que que o cliente gosta, né, e o que vai servir para ele ou não. Porque é, às vezes acontece infelizmente acontece de ter alguns profissionais de não aceitar, eh, essa questão de, tipo assim, ter essas mudanças porque o cliente não gosta de tal coisa. E isso faz total diferença, porque a casa vai ser ele que vai morar, ele que vai habitar ali com a família. Então isso é muito exatamente. importante também, a gente entender que é nosso bebê, mas que ao mesmo tempo é de outra pessoa, então tem que ter as características dela. É, quem vai morar é ele. Tanto que eu falo: "Olha, se você tem algum objeto, móveis, me traz, me manda foto que a gente integra", porque tem que ter a cara de quem está morando, tem que se sentir bem quem está morando. Então não adianta ter a minha cara, né. Então, por isso que eu falo que cada projeto é diferente um do outro. E eu gosto disso, eu gosto que o cliente, se ele puder ser diferente, um quer uma coisa, outro quer outra, eu adoro, porque para mim isso como é que eu vou falar? Ai, fugiu a palavra agora, mas é um diferencial, o projeto fica diferente, senão o Sim, projeto é um fica todo projeto igual, único, né. único. Senão fica todos iguais, então eu não quero. Tanto que quando eu vou fazer um projeto para mim, é o projeto mais difícil. Não, mas todo mundo é. O meu pra mim também é o mais difícil. É o mais Acho que difícil. todo Aí arquiteto eu falo vem aqui assim: e "Não fala a sei". mesma coisa, o projeto pra mim é o mais difícil. É, porque a gente não consegue decidir, mas para o cliente a gente decide. Para o cliente a gente decide, mas pra gente tem dificuldade. Eu já É. já mudei meu quarto já, que tá em obra já 365.000 vezes, o desenho e é isso aí. Então assim, mas eu acho que tem que ter, já tive clientes que pediu para eu escolher tudo, até o quadro. Falava: "Mas quadro é muito Caramba. pessoal. É, pessoal. Você gosta de tela, gosta de foto, gosta de fotografia, gosta". Pode escolher do seu jeito. Eu Mas você acho faz estranho, muito mas residência pra pessoas que vão vir morar, tipo, de outro lugar ou pra pessoas que já moram em Búzios? olha, eu já fiz para os 2, né. Então, tem muito morador. Já fiz também no Rio, que para morador, mas a maioria, eles é veraneio, né. É Quando é em veraneio. Búzios, é veraneio, a maioria. Então aí a gente tem que saber quando é veraneio, qual é o uso, É porque muda, porque, por muda. exemplo, eu fiz um projeto agora recente, que é para alugar. E o É, cliente que pensando assim: "Não, porque eu quero fazer isso, fazer aquilo", eu falei assim: "Olha, você tem que pensar que vai ser para alugar". Isso funcionaria muito se vocês fossem morar, mas como você vai alugar para diversas pessoas, isso já não funciona. não. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de pensar quem vai alugar, se é uma casa para alugar, principalmente, porque agora tá se usando muito, né, casa toda mobiliada para alugar, então você tem que pensar também em tudo isso. Sim, eu já fiz várias lá para alugar, falou que era para alugar, e aí a gente já Já muda todo o conceito, já né. muda tudo. Já muda até o sofá, se tem piscina, melhor botar um sofá Você tem que pensar. externo dentro da sala, porque o pessoal vai sentar molhado. É bonito, tem sofá lindos, né, que você pode botar na sala, mas você tem que ter essa preocupação. A mesma coisa que o cor da parede, o piso, Você tem que tudo pensar isso. em tudo, até mesmo, assim, em casas mais próximos da praia, tudo isso você tem que pensar, né. É, não tem maresia, lá tem muito. Tem Então muito problema de maresia por lá, né. tem casa em frente à praia, tudo tem que cobrir, senão não dura um ano. Você tem mais ou menos uma ideia, assim, de quantos projetos você já fez nessa jornada? Sabia que eu nunca contei não, mas mais de 500 ou 600 por aí. Eu nunca contei. Contando com interiores, que às Sim, vezes é só um quarto, às interiores, vezes no geral, né, interiores, eu acho que projeto são residencial. 19 anos, né. É, Eu vou dependendo. contar, eu vou Conta e me contar, porque eu fala, tenho eu tenho o cadastro de todos. conta e me fala, que eu fiquei curiosa, Eu acho que mais de 600. porque eu vejo muitos projetos.
Eu faço em torno de 50, 60 por ano. Sério? Nossa. Então, mas claro que no início da carreira não era assim, né? Como que foi pra você no início? Você achou difícil você iniciar em Búzios? Olha, eu iniciei fazendo estágio. Uhum. E aí, como eu tinha essa coisa do interiores, e na época meu sócio não tinha, não fazia interiores, e eu também tenho vários cursos de iluminação Ai, também, legal. que eu gostava dessa parte de iluminação, de interiores. Então você não é Então, formada só em arquitetura, você também tem não, especialização em tenho vários, eu interiores. tenho. Então, tem diploma e tudo lá no meu interiores. Não era a faculdade de Então é interiores. por isso que mandaram a perguntinha de iluminação. Não, mas eu nunca falei que eu fiz curso de iluminação. Há muito tempo atrás, já fiz. Então, gente, é o primeiro podcast que ela participa. Eu estou muito feliz que é o meu. E aí, me perdi. Você estava falando da quantidade de projetos, né? Ah, sim, sim. Lá no início eu não tinha isso, mas eu fazia os interiores dos projetos do arquiteto que eu trabalhava. Uhum, Então, eu comecei a fazer, em 2 anos fiquei sócia, porque aí eu comecei a ter projetos. sim. Então, o amor que você tem pela profissão e você conversar com outras pessoas. Eu fico muito amiga dos meus clientes, não tem cliente. Menina, eu também tenho. Eu achei que era só eu que tinha isso, porque eu Ah, acabo virando amiga de todo mundo. eu sou amiga de todo mundo. O arquiteto, às vezes, amigos falam: não, você é amiga de cliente, que aguenta. Eu falei: não sou. Se me chamar para ir lá beber um vinho, eu bebo. Se conversar comigo, vem aqui na minha casa, na festa, eu vou. Entendeu? Eu fico amiga mesmo, eu É, gosto. mas acho que é também porque você é mais assim, mais espontânea, mais dada, assim, É, uma, brincalhona. Então você acaba que consegue se conectar mais fácil. eu acho que é o meu jeito, aí não sei como. Mas eu vou na casa do cliente, a reunião, as minhas reuniões de briefing não duram menos que 4 horas. Meu Deus. Mas também vocês batem um Não, mas papo, a gente né? bate papo, aí a gente está conversando sobre outra coisa, que não Aí, tem nada a aí ver. faz aquela volta E, pra poder pois falar. é, eu sou assim, eu tenho que entender tudo, é igual uma psicóloga, né? Eu É, falo que mas eu sou igual uma eu falo, psicóloga. a arquitetura ela falta muito. Falta matéria de psicologia, Deveria ter. falta. E falta muito a questão de empreender, porque Ah, eles isso também. soltam a gente pro mundo assim, vai. Vai e você se Essa vira. parte é bem difícil. Eu acho muito. Esse período que eu fiquei de fazer minha carreira solo pra mim foi muito difícil. Porque eu fiquei perdida. Eu falava, gente, o que que eu faço? Você não sabe fazer um contrato. Você não sabe fazer negociação com o cliente. Você não sabe como apresentar uma proposta. Isso é muito difícil. E a gente sai muito cru da faculdade. Eu aprendi fazendo, correndo atrás de cursos extras, curriculares, fazendo outras coisas para poder aprender a como cobrar. A gente não sabe como cobrar. Isso é uma coisa assim que é muito triste, porque a gente já sai da faculdade pensando que a gente vai conseguir trabalhar. Se você não trabalha para um escritório, você tem que meter a cara e trabalhar por conta própria. E aí você não sabe fazer nada disso. Não sabe, eu também aprendi Na batendo marra, cabeça. né? Na marra. E eu não gosto, eu já perdi tanto dinheiro, para dizer a verdade, o cliente não me pagava, eu não lembrava, não anotava. Porque a gente é da criação, então a gente não é do cálculo dali, do dinheiro de É isso receber, aí. entendeu? De cobrar. Cobrar é horrível, eu não É gosto horrível. de Também não cobrar. gosto. Então, eu aprendi, fiz vários cursos fora, para aprender essa parte de contabilidade, de organizar o escritório, até de organizar a equipe, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, eu É muito difícil você ficava aprender a nervosa. delegar, porque eu acho que também isso é importante dentro do escritório. É. É difícil você lidar com outra pessoa. É assim, é muita coisa que a arquitetura em si, a faculdade de arquitetura em si, não entrega pra gente. A gente vai mesmo na sorte de Jesus Cristo. Deveria ter. Deveria ter Deveria mesmo. ter. E porque realmente você sai sem saber nada. Eu tive que. Eu comecei a trabalhar com ele, depois eu fui trabalhar sozinha, só que era eu e mais uma estagiária, não era essa equipe maior. Quando cresceu o escritório, que deu uma crescida, de repente, realmente eu fiquei perdida. Eu falei, tem que fazer curso, porque vou me roubar, porque eu não sabia.
se eu tinha recebido, se eu não tinha, não anotava, E aí você essa precisa de ter feira. alguém pra, na parte de gestão, né, do seu escritório, para você conseguir se É, eu fiz programar e o curso. organizar. Aí você fez o curso, mas você tem alguém que faça essa parte. A parte de contabilidade agora, eu tenho alguém, tenho uma secretária que faz tudo para Aham. mim, então, mas eu tenho que saber. Não, claro, porque até mesmo para você poder conversar com ela, você tem que saber. É, mas eu não gostar, não É gosto. ruim, né? Eu odeio. Ah, eu acho péssimo. Ruim. Mas, mas eu tenho agora eu tenho, mas no início da carreira, que eu tinha que organizar tudo, Sim, eu achei eu muito tinha que difícil. fazer, é muito Eu difícil. achei muito Aí difícil. eu fiz vários cursos de gestão, de escritório. Eu falei, eu quero abrir um escritório agora, mas agora quando eu for abrir meu escritório, eu quero ter estudado bastante antes e eu quero estar com pelo menos alguém que me ajude nessa parte de gestão e de financeiro, porque não dá. No início você faz, né? Mas é, Quando você quer crescer, você tem que dar uma. eu costumo dizer que crescer dói e dá muito trabalho. Dói mesmo, dói no peito. Porque você cresceu, você está feliz que cresceu, Sim. mas é muito trabalho. Mas Eu tem muita virava à noite, responsabilidade com é isso. muita responsabilidade, você tem prazos para entregar, que você depende de outras pessoas. Nunca é Então, só você. e tem um fornecedor que você depende dele, e eu, como faço obra, ele tem que entregar no prazo, senão o cliente me liga E aí, vamos supor, agora discutindo. aconteceu esse negócio no sul, aí tem coisas que, vamos supor, que venha do sul. E aí, por conta de tudo que aconteceu no sul, acaba que atrasa a entrega. E às vezes tem clientes que não entendem que a culpa não é nossa, que é por conta do que está acontecendo lá no sul. Mas eles não querem saber, eles querem a casa pronta no prazo. E isso é meio complicado também, né, para nós arquitetos. Eu tive um cliente que comprou uma coisa na internet e não e avisaram que não chegou porque vinha do sul. Não ia chegar a tempo. Inaugurou, foi um salão de beleza, foi inaugurado sem, eu não me lembro o que que foi. Foi alguma coisa que precisava e não chegou a tempo. Mas ela entendeu. Foi ela mesma que comprou, né? Ela Uhum. entendeu, mas tem cliente que realmente não entende. E a gente tem que explicar, ou às vezes eu dou soluções para resolver aquilo até chegar. Então, é complicado. Gerenciamento de obra é bem complicado. Eu fazia É, sozinha. eu não faço mais obra. Eu Eu fazia, agora só faço projeto mesmo. É, não consigo. Eu, mas eu eu, eu gosto. sou mais focada para interiores, né? E aí eu faço projetos de interiores, mas obra, eu depois que eu tive uma cliente que me deu um estresse gigantesco e eu fiquei com crise de enxaqueca, assim, crônica. Eu falei, não quero mais obra. É, eu já tive isso, né? A gente estava até conversando É. antes. Eu já tive isso e teve duas clientes aí, nesses 19 anos, tiveram duas que realmente eu, tipo, vou demitir ela. Eu demiti ela, gente. Que eu tive crise de pânico na hora de entrar, eu não conseguia entrar na obra. E foi, eu conversei e realmente saí da obra, mas uma delas, a outra eu ok. Mas hoje em dia, e antes de eu ter alguém que me ajudasse na obra. Uhum. Isso foi antes. Eu ia sozinha, até tinha, mas eu ia muito, ficava muito na frente da obra. Hoje em dia tem um engenheiro que fica, trabalha para mim, fica lá no escritório e ele vai. Claro que ele toca a obra toda do zero, aquela parte que é mais chata, que nós Sim, arquitetos não gostamos muito, da é, fundação, mais chatinha. nananana. E quando chega o acabamento, aí eu vou mais para olhar se está perfeito, Sim. até para porque o acabamento faz parte da entrega final, né? Então É, eu vou porque na mais. verdade tem que ter um bom acabamento, tem que ter todo esse conjunto, né, para poder ter um resultado final de É, qualidade, de excelência. é porque eu sou E seu chata. público, ele é mais voltado para o público mais elite, né, É, da região. é. Como que você lida com isso? Porque você é uma arquiteta estrela. Ah, tô que espremo. É, premiada, entendeu? Premiada. Foi premiada agora há pouco tempo. Acho que foi em São Paulo. Fui para São Paulo, né? Foi pra São Paulo, gente, premiada em São Paulo. Ela não é só de Cabo Frio, da região dos lagos, foi pra São Paulo ser premiada. Então, né, tem todo esse peso. Não, é.
E aí esse peso eu ainda carrego de ter que de entregar um serviço de Porque qualidade porque a pessoa excelente. sempre vai esperar o melhor de você, por conta disso. Exatamente. Então, e a gente sabe que mão de obra na região, né, É não é complicado. igual o Rio de Janeiro, que a gente consegue uma mão É. de obra maravilhosa. Nessa toda essa minha carreira de 19 anos, eu fui selecionando os mestres de obras que trabalham comigo que se adaptam ao meu estilo de entrega, porque eu falo: "Ó, não tá bom, arranca e faz de novo". Eu falo. Então eles têm que vai ficar com raiva de mim não, vai arrancar e vai fazer de novo. Então eles já estão É, porque na acostumados. verdade tem pessoas que têm dificuldade, tem profissionais que têm dificuldade de aceitar quando o arquiteto fala, e já fala assim: "Ai, o arquiteto é muito chato". Mas não é que os arquitetos sejam chatos, é porque em cima da gente tem uma cobrança. E aí, vamos supor, igual teve uma obra que eu peguei que a cliente, ela chegava e falava: "Ó, eu não gostei disso, 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 disso". Aí, às vezes, eu chegava no dia seguinte pra falar pra equipe que não tá legal, que tem que mexer, eles falavam: "Cara, você é muito chata", sendo que ninguém vê o que a gente passa, porque o cliente, ele fica no nosso pé, Pois é. Imagina, ele cobra da gente. é isso que você falou, imagina a gente o cliente chegar antes e ver aquilo que não está bem feito. Às vezes a gente não está todo dia na obra, né. É, Então eu falo: "Olha, tem que ser direitinho, gente". Agora aí tem mestre de obras, engraçado isso, que está comigo desde, sei lá, 15 anos. desde o E comecinho, né. desde o começo. Então assim, pô, ele está comigo de 15 anos, ele: "Pô, preciso resolver um problema na hora, me ajuda". Porque tem isso às vezes, né, Tem, com aquela certeza. troca, né. Então eu falo para ele: "Olha, há 15 anos atrás não era dessa forma, né, eu não estava com esse cliente mais exigente". É porque Então assim hoje eles estão assim: "Eu tô investindo, então eu quero melhor". Até porque exatamente. eles chegam até você pelo seu nome. Já é Então conhecido, que, as pessoas veem: "Pô, uma arquiteta premiada", então, assim, eu já tô indo já sabendo que eu quero o melhor. Então eles vão esperar o melhor de você, e aí a gente é aquilo que você falou, tem esse peso que a pessoa carrega. eu me sinto assim, então eu fico assim: "Nossa, não, esse acabamento não tá bom, refaz, vai ter que refazer". Aí aí eu tenho que achar soluções, às vezes, quando o profissional não consegue, ou quando o profissional é do cliente, porque tem isso, eu não Tem a faço diferença. eu não faço obra só com os meus profissionais, eu não imponho, eu não faço essa imposição, né, eu Uhum. não obrigo isso. O que é bom também, porque às vezes, se algo der errado e que não foi um profissional que você indicou, eu vejo que tem menos peso. Assim, tem o Tem. peso, mas, assim, se o cliente vier cobrar, você ainda tem a chance de falar: "Olha, foi um profissional que não fui eu que indiquei, foi você que É, escolheu". acontece. Então, assim, a gente está tentando fazer o melhor possível, mas foi o cliente que escolheu o profissional, então Não, é, exatamente. Quando eles escolhem, eu falo: "Não tem problema nenhum, eu faço com ele", mas se ele, por acaso, eu explicar para ele como tem que executar e ele não quiser executar dessa forma, eu vou te avisar. Porque aí eu não posso discutir, né, com um profissional que eu não conheço. é, claro. Lá no início da carreira, tem uma história muito engraçada. Lá no início da carreira, eu fiz uma obra, sei lá, devia 2 anos de carreira, 3 anos. Aí eu gostava, então eu começo a fazer e como tem muito veraneio, o pessoal não tem tempo de fazer a obra, o cliente, né, não fica É, olhando, então eles acaba te contratando pra você ir lá ver. E aí era um profissional do cliente, e aí eu era nova, né, novinha. Então isso também pesa um pouco. E aí eu fui e o mestre era um senhor. Então eu falava para ele: "Isso aqui não vai ficar bom, não tá legal, você tem que fazer dessa forma, né". E ele: "Mas essa forma é certo, você não sabe, nã-nã-nã-nã-nã". E você é recém-formada. a gente ficou nesse impasse. Eu Eu sofri tive muito no começo por conta disso. "Ah, você não sabe de nada, você é muito nova", exatamente. entendeu. Ainda mais eu que tenho mais cara ainda de nova do que eu sou realmente, e aí ele já acha assim: "Ah, tá falando, entra no ouvido e sai no outro". É, eu tive que passar para o cliente, avisar que ele não estava querendo fazer, que eu expliquei como ele tinha que fazer. Aí o cliente ligava para o mestre, olha a confusão. "Olha, você tem que fazer assim, assim, assim", do jeito que eu explicava. E aí ele fazia o que o cliente mandava, mas não fazia o que eu mandava, por ser mulher e por ser nova. Você sofreu também isso? Essa questão de por ser mulher, você Sim, sofreu essa questão na obra, assim? da obra e com cliente.
Sério? Tipo assim, a esposa, às vezes, por ser novinha, não queria. É muito Ou ruim, né, eu cheguei a isso. usar um óculos, ninguém sabe essa história, gente. Eu cheguei a usar um óculos de grau, eu não precisava de grau. Mas eu comecei a reparar que eu estava perdendo clientes porque eu era nova. Isso é A muito ruim. Eu também já passei por isso. Aí porque eu percebia, entendeu? Eu percebia. Aí eu peguei e comprei um óculos que não tinha grau nenhum. Falava, se a pessoa pedir o óculos emprestado para ver alguma coisa, para ler, não tem grau, não tem lente, não tem nada. Aí era só para parecer mais velha. Aí eu usava, pra parecer mais velha, tirava. E aí teve uma história também que eu não estava com óculos. E aí chegou um cliente, um casal, me ligou, pediu para eu ir ver o terreno, uma casa e tal. Aí eu fui ver. Aí eu mostrei, expliquei meu trabalho e tal. Tava o casal, né? Eu, tá bem, tem muitos anos aí, mais de 16 anos, 17. Foi no início mesmo. Aí eu mostrei tudo, na época eu ainda tinha um sócio. E eu expliquei isso, sabe quando você percebe que a esposa estava assim, tu novinha, não vai É. contratar não. Aham. Eu passei a proposta, mas não fechou. Aí daqui a pouco eu estava no escritório, aí meu sócio na época falou: Ah, Gisele, vai vir um cliente aí que eu fechei o projeto, e aí você participa, você faz a parte de interiores e iluminação. Então, participa da reunião com a gente. Eu falei, tá bom. E aí, aí bateram na porta, eu abri a porta. Quem era? O O mesmo casal que não cliente. tinha fechado comigo, mas fechou com ele, teve que me engolir. Caramba! Mas você Ele sabe já que tinha pago, na não minha tinha em jeito. uma das minhas obras, eu cheguei e eles falaram assim: "Ah, deve ser a filha dos donos da casa". Aí Nossa. eu: "Não, não é". É. É muito ruim você ter que se arrumar mais velha, Você tem que parecer você mais tem que velha. aí às vezes, assim, as pessoas não entendem. "Ai, mas você anda muito com roupa larga, você bota salto, você bota maquiagem", eu falo: "Gente, eu tô tentando parecer um pouquinho mais velha". Porque não aparento ter a idade que eu tenho. Então, eu não posso ficar botando roupa apertada, eu não posso ficar botando roupa com decote, eu tenho que tentar me arrumar de uma maneira que a mulher do cliente não vai achar que eu tô dando em cima dela, É, porque exatamente. senão, infelizmente, já acontece isso, É, muito. hoje em dia não bom, acho que não Hoje em passa dia mais isso. menos, É, mas acontece. porque eu falo que meus clientes são as mulheres. Ninguém pode saber, hein. Porque meu marido é mulher, ela fala uma coisa, ele fala outra coisa, quem manda é ela no final. É sempre a mulher que manda. Mas a gente não fala para ele. Não, A gente fala ele para ele finge, a que ele gente tá finge, certo, com certeza. sempre. Mas não tá Sempre. não. Não tá não, é só a mulher. É. Né, amor? Só a mulher que tá certa. É, ele não pode Não saber. pode saber. Mentira, amor, brincadeira, tá? Você que manda. É. E me fala um pouco do seu estilo de arquitetura. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu queria saber como que você chegou nesse estilo, sabe? Se foi, assim, algo construindo durante a sua carreira, ou se teve algum momento, assim, que você falou: "Vou seguir esse estilo e eu quero alcançar esse tipo de público". Não, então, eu falo que eu não tenho as pessoas falam: "Não, você tem um estilo". Eu falo: "Não, mas eu não quero ter um estilo definido". Então, assim, eu acho que eu fui tendo durante a carreira. Eu acho que eu É não mais pelo segui bom ninguém, gosto. eu não segui realmente, a pessoa fala: "Não, eu gosto do arquiteto tal", né, você sempre se espelha em um Sim, arquiteto. Mas eu não sei, eu não consigo achar que eu me espelho com um arquiteto. No início da carreira eu fazia muitas curvas, tipo Oscar Niemeyer, então, mas mais na parte de jardim. Mas eu vi que isso durante a carreira, às vezes, pesa, porque é uma obra mais cara. é, com certeza. Então, aí eu acabei mudando um pouco, né, para ficar mais linhas retas e tal. Então eu tenho um pouco Eu vi uma casa que esse você postou há pouco tempo, acho que você fez a entrega dela, e aí fez, tipo, foto com drone, sabe, de cima, assim, e a casa, assim, toda maravilhosa. sim, eu acho que foi na Ferradura, em frente à praia. Acho que é, na Ferradura. É, a piscina é curva. Gente, que casa maravilhosa. Moraria lá brincando.
também, tem 8 suítes. Meu Deus. Dá pra morar lá. Dá. E não mora. O cliente não mora. É veraneio. É veraneio. Gente, é muito sofrido, porque as casas, tem casas de Búzios que são lindas e é só veraneio. É. Mas aquela casa realmente, meu xodó, achei que ficou tão bonita. Ficou muito legal assim a decoração. E a decoração é a mistura, porque é bem praiana as casas, eu gosto de fazer. Porque em Búzios todo mundo quer uma coisa confortável, que eu falei, né? Então, É, e aí eu mais gosto de integrar prática, a mais. natureza. Então, assim, eu não tenho um estilo pré-definido. Entendeu? Eu sigo um pouco o que o cliente fala, claro que puxa um pouquinho assim. Eu gosto de claro, eu gosto do branco, eu gosto da madeira. É, então, Então, eu isso mesclo que eu isso. falo, a gente tem muito o estilo parecido, porque eu também gosto do mais claro, eu gosto da madeira, por isso que eu falei que eu me identifico com o seu estilo, porque a gente pega mais isso, a gente segue o estilo do cliente, mas Uhum. nós temos o nosso ponto que é as nossas características, que é a madeira, que é o tom mais claro, É. então isso acaba unindo, né, fazendo a junção e tornando o ambiente, eu acho que é o ambiente mais maravilhoso do mundo. Eu amo esse É. estilo. Agora, tem cliente que fala, não, eu quero uma casa escura, com bancada escura, muito escuro. Tá, não. Eu faço, entendeu? Então, eu vou tentar ver beleza naquilo. Vai ficar bonito também. Tem que ficar. A minha intenção é o cliente estar feliz e satisfeito. Quando eu entrego a casa, está feliz? Está É isso que satisfeito? Está importa, né? funcionando tudo? E eu ainda falo, porque eu faço a obra, né? Você vai testar a casa. Porque a casa a gente fez, né? Mas às vezes pode ter alguma coisa que a gente não viu. A gente testa tudo, testa torneira, testa chuveiro. Uhum. Mas às vezes é uma coisa que pode acontecer. Então eu sempre falo. Então eu sempre ligo depois para o cliente: está tudo bem? Pedir um feedback também, É. né? Mas Então, você faz muito mais interiores ou você faz muito mais casas do zero até até a entrega? olha, teve uma época, mais no início, que era mais interiores. E aí todo mundo achava que eu era design de interiores. Porque Búzios tem aquela preocupação, aquela problema, né, que demora para aprovar uma casa, então as Sim, pessoas demora. acabam comprando uma casa velha e reforma. Então eu faço muito também reforma. Uma casa Uhum. bem velha, cai nos pedaços, a gente reforma. Porque aí é mais fácil, né, de resolver na prefeitura. Sim. Já a construção demora. De um tempo para cá, eu estou tendo bastante projetos residenciais. E que aí vai até o interior, porque eu não consigo tirar uma coisa da Consegue outra. tirar. E mais uma perguntinha, você esteve na Feira de Milão também, a Renata foi, né, e você também foi para a Feira de Milão. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a sua concepção sobre a Feira de Milão desse ano, porque eu acho que cada um tem um olhar diferenciado, né, para cada coisa. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência lá e o que que você achou, assim, que vai vir tá vindo de inovação, né, como que foi a sua experiência lá? Então, foi maravilhosa, né. Eu adorei. E, assim, o que eu vi muito em vários estandes, né, na área de cozinha, na área da cozinha, e já existe aqui, porque eu pesquiso muito, estudo muito sobre as tendências que estão por vir. Uhum. Então, assim, você às vezes o cliente não vê muito essa tendência, porque eu postei e teve muita gente que falou: "Ah, mas eu não sabia", mas eu já tinha visto. Tá vindo mais forte é a bancada com o mesmo material dos armários, as portas. As portas Hum, são de só que não é granito, é laminato, pode ser granito, mas o granito é mais pesado, né, uma sim. espessura maior. É o laminato ou porcelanato, nas frentes das portas dos armários. Isso eu vi muito, Caramba. muito. A bancada, o mesmo material, fica uma coisa mais clean. Mas aí, no caso, a frente dos armários, ele é a mesmo material que a bancada, né. Isso. É, Nossa, que legal. muito legal, assim, e eu gosto, eu já estava Mas não fica pensando pesado o não fica. Tenho o que eu várias vejo imagens que eu muito tirei é que lá fora tem muito essas geladeiras, escondidas, né, também. embutidas. E eu fiz um projeto há pouco tempo, que ainda vou postar, que foi o primeiro projeto que eu fiz com essa geladeira embutida. Eu achei sensacional, eu nunca tinha feito. E eu acho que fica muito maravilhosa a cozinha. Fica lá, assim. Você olha assim, você vê um ambiente mais clean, mais Lá tá tudo assim, integração da sofisticado. sala, como se ele mostra assim, integração da cozinha, e aí com essa integração da sala com a cozinha, é tudo embutido. Isso. Então tem a geladeira embutida, tem o forno, o micro-ondas e tem a adega agora do lado, embutida também, agarradinha no forno e micro-ondas. Tipo,
forno, micro-ondas e adega, Uhum. assim, uma do lado da outra, que eles estão usando bastante. Então, mas a adega é quadradinha, do mesmo tamanho do forno, Nossa, que é muito bacana. legal. E então é tudo assim escondido e mais minimalista, assim, Mais minimalista possível. com a bancada do mesmo material, o puxador iluminado, tem muito. Nossa, bacana O que eu também. vi É isso, diferente. bem Não é uma coisa que a diferente. gente Eu já vê. tô botando nos projetos já. Nossa, então vamos ver projetos aí com tendências de Milão. Já tô O botando. que eu vi muito, o que eu vi, eu não sei se lá, se você também viu, eu não pude ir, mas eu acompanhei, né, pela internet, que eu vi muito as questões das texturas que continuam, né, essa questão de mix de texturas, esses sofares que são em formas orgânicas, É, alguns móveis que são em formas orgânicas que eu amo, eu acho, assim, maravilhoso. ainda continua. Ainda Ainda continua. tá com sofá em forma orgânica, menos talvez do ano passado, mas ainda tem. E também o tecido do sofá, aquele tecido chamado bouclé, que é parece uma toalha. Sim, é mais grossinho, né, Em ele. todos os sofás e poltronas estão com isso lá. Todos, né? E você acha que as tendências de lá vão vir com força para o Brasil e vai ter uma boa saída? Ou você acha que é bem diferente da nossa realidade, assim? Não acho não, acho que vai vir, mas demora um pouco mais, né, porque são materiais mais caros, para você fazer um armário com porcelanato na porta vai ficar mais caro. É, com certeza. Então, a não ser um cliente que queira investir nisso, que é inovação. Então eu sempre trago para o cliente essa parte de inovação, e deixo ele decidir, mas eu já botei em 2 e vou ficar botando até sair. Sou dessa forma, Até alguém aprovar, vai estar sou desse ali. jeito, sou desse jeito. E aí é uma coisa diferente, então até eu tenho que estudar, porque o marceneiro aqui não está acostumado a botar É, não tá, porcelanato na porta do armário. não tá. Ele vai fazer pela primeira vez Tem a comigo. mão de obra, tem a mão de obra aí que você Eles tem ficam que. loucos comigo, porque eu gosto de inventar. Eu boto porcelanato na bancada da Mas, cozinha. eu tenho feito alguns projetos, trabalhando na marcenaria e aí tem alguns projetos. Eu tenho ido pra fábrica e eles já ligam logo. Foram os arquitetos que fizeram, né? Eu tenho certeza que essas coisas assim de onda é coisa de arquitetos. Falei, gente, deixa os arquitetos ser felizes. É tão bom. É, Não tipo, é? é muito maravilhoso. Eu acho muito bom. É curva. Eu amo. Coisa com curva. Eu gosto muito desse estilo. Eu fiz ano passado, ano retrasado, num restaurante, que o balcão do restaurante era todo em curva, naquela pedra ônix. Uhum. Foi um bate-cabeça, porque tinha que iluminar o negócio em curva. Então eu estudei como fazer, porque tinha questão que eu penso da manutenção, se vai funcionar depois para ele, senão Mas isso é bacana, porque não é todo arquiteto que pensa assim, de não, estudar que seja algo funcional, que seja não, algo que dê para ali manutenção. já dou o problema resolvido. Se assim, se tiver uma iluminação, nesse tinha tipo uma abertura para você puxar e trocar, porque como é que você troca depois? Você não simplesmente bota lá e o negócio não vai funcionar, vai É, encher de gordura, é na cozinha. Então tem que ter um sistema que abre, tira, troca as fitas de LED, que muito eram umas fitas de bacana. LED na bancada, porque ela ilumina, né? E aí eu estudei junto com o rapaz da marmoraria, como fazer aquela curva que não ficasse cortadinha, que ficasse bonita. Uhum. Então aí eu ia lá, ia na marmoraria, olhava como estava. Então, as pessoas que trabalham comigo, os representantes que trabalham, que eu indico, que fazem comigo, eles têm que entrar na minha onda, porque vamos fazer, vai topar, vai topar. E Eu não tem escolha. não tenho escolha, não, porque eu vou fazer. Se ele não fizer, eu vou procurar alguém que faça. Eu corro risco, entendeu? Porque é um risco. Quando eu faço obra, se uma bancada quebrar, quando eu estou administrando a obra, se uma bancada quebrar, eu pago. Então, assim, é um risco que a gente vai correr, mas se não ficar bonito, eu quero fazer as coisas diferentes. Então, eu vou tentar fazer e vou procurar quem faça. Mas eu acho que também esse é o diferencial, né? Porque realmente eu sempre invento assim, essas coisas. Eu vejo muito que, assim, tem alguns escritórios daqui que estão nessa agora, de querer trazer o diferente, de querer inovar, de estar trazendo soluções diferentes para a região, que eu acho que é super importante também. Porque senão acaba tudo ficando muito igual, tudo a mesma É, coisa. E é muito exatamente. bacana quando você vai num ambiente, você vê que aquilo ali foi pensado para aquele ambiente. Mas isso dá muito trabalho.
É, e nem todo mundo quer ter trabalho assim. Dá muito trabalho. Muito trabalho e preocupação. Porque eu, às vezes, corro na madrugada. Ai, meu Deus, será que a bancada deu certo? Aí eu botei aquela cuba esculpida, e aí o corte da cuba, nananã, eu corro de madrugada. Desenho na madrugada. Vai descansar. Não consigo. Mais forte que eu. Tô sempre fazendo alguma coisa. Ou fazendo curso, eu faço curso online, vários. Agora Você tá é a equipe toda fazendo o ligado no curso. 220, então. Sou aqui. Agora a equipe toda tá fazendo um curso. É curso de quê? Deixa eu falar. A gente lá no escritório não trabalha com CAD, com AutoCAD. A gente Ah, tá. trabalha com o Vector, que é um mini CAD, é um programa europeu. Ai, legal. Eu nunca ouvi Então, falar. é BIM, é um Ah, tá. sistema BIM. É porque eu trabalho muito com um SketchUp e aí eu uso o layout para detalhamento e uso Promobile na marcenaria, então eu não... Esse programa é um sistema que você faz do início ao fim, até o 3D. E aí tá todo mundo aprendendo lá no escritório. Bacana, tá modernizando Um também o projeto que eu escritório. ia fazer, faço em, sei lá, 4 meses, vou fazer um mês. Tem que agilizar, né? As meninas ficam doidas comigo. Falei, entrou mais no projeto. Ai, meu Deus do céu. Falei, ah, não, nada, vocês têm que estar felizes, senão não dá pra pagar vocês. Eu falo Tem que assim. estar feliz, porque é trabalho para todo mundo, é Mas aí retorno. fica todo mundo doido, porque eu sou ligada no 220. Então eu pergunto, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Aí eu tô vendo. Aí muda. Aí vamos fazer isso aqui agora, porque o cliente está precisando. Eu sou muito ligada no Em 220. média, assim, você tem um limite de projetos que você pega no mês? Não, tem limite, que existe limite pra Tem gente que é porque tem arquitetos que colocam limite. tá doida. Pra mim, não, contrato com a gente. Mas ela tá pensando em crescer, 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 tá A certo. gente é empreendedora, né? Isso aí, Então, tá eu fico certíssima. doida. Trabalho sábado e domingo, quando se precisar. Se pra trabalhar, se faltar alguém, ou eu tenho que entrar e fazer, porque eu faço a parte da criação. Mas há pouco tempo eu estava detalhando, porque precisava de mais gente detalhando. Aí você entrou nessa. Falei, vamos, vou também. Mas o bom também é que você, por ser a dona do escritório e por ser empresária, você não se limita a não. Porque eu vejo assim, tem pessoas que abrem um escritório e aí contratam outras pessoas, mas porque contrataram outras pessoas, acha que assim, então não vou mais mexer nisso aí. E eles que se viram. Mas você por não ter um limite de projeto por mês, e aí, conforme vai entrando, você estamos indo, então você também se propõe a ajudar no que for preciso. Então, isso é legal, porque tem uma troca sua com as pessoas que trabalham com você. Para mim o céu é o limite. Tá Aí certo. as meninas do escritório surtam. Elas Posso trabalhar com você mesmo, não, porque imagina. Vou Olha, ligar no vou te 220. dizer que a maioria chora no início. Mas eu falei, você está chorando, gente. Eu tô brincando que você é muito nervosa. Coitada dela, gente, meninas. Ela ama vocês, gente. Sim, mas elas choram à Mas eu toa. sei disso, porque no final do ano você leva elas pra passear e tudo. Sim, esse ano a gente vai para Angra. Ai, que chique! Mas eu falo, mas é porque às vezes, porque a pessoa não está acostumada ao ritmo. E É, lá no porque escritório tem ritmo. depois que Tem que entra fazer o no projeto, tem que fazer isso, tem que ritmo, fazer isso. depois que entra no Aí elas ritmo, ficam flui. nervosas com elas mesmas. Não é porque eu tô cobrando, igual uma doida. Tem que fazer, tem que entregar. Mas é por causa Assim do não. ritmo. Por causa do ritmo. Elas veem que tem que ser mais rápido. E elas eu acho, né? Se eu estiver falando errado. Depois eu vou até conversar com elas para saber. Aí, se eu estiver falando errado, vocês depois me corrigem, meninas. Então, porque elas. Acontece. Aí eu falo, mas por que tá assim? Ai, tô nervosa. Tem que treinar. Eu falei, mas calma. Se você não estiver conseguindo fazer, passa para outra ajudar. Pede, por favor, quero ajuda. Eu mesmo faço. Então, assim, eu sempre falo isso. Mas é Só que às vezes eu não sei importante. se é porque tá lá no escritório nova, né? É, Aí, fica meio assim. é no início, depois elas se acostumam que eu sou assim mesmo. Mas aí eu acho importante, porque você consegue ter uma troca legal com as pessoas que trabalham com você. Sim, é. E isso é muito importante no ambiente de trabalho. É Eu tenho. respeito, é a troca, é tudo isso. Acho que faz o ambiente fluir muito legal. Até porque, né, com os vídeos que você faz. Então a gente consegue perceber isso, que você coloca todo mundo na jornada dos vídeos, super engraçados, engajados. Às vezes eu coloco, mas eu não obrigo ninguém, não, né?
Elas participam porque elas querem. É, eu fiz elas assinarem termos de imagem, termos de imagem. Falei: "Olha, vai querer fazer? Você assina aqui, né, melhor, né, pra garantir". Não tem estresse. Mas eu viajo, elas fazem, sozinhas. Elas falam que sabem que eu fico feliz. Elas gostam de Mas agradar. não é sempre, né, aí agora tem até pouco tempo que não tenho feito muito não. Tô com uns lá pra fazer, elas não estão sabendo, aí quando eu chego com essa ideia, elas ficam loucas. Mas todo mundo topa. É, a maioria topa, topa. Felipe, que é um engenheiro, às vezes ele fica meio nervoso. Aí eu boto ele atrás só pra parecer assim, agora às vezes ele faz. Agora eles fazem, né. Bom, para poder a gente, finalizar um pouquinho aqui, eu queria que você falasse para mim o que significa arquitetura para você. O que a arquitetura mudou na sua vida, né. O que representa. Nossa, essa pergunta é difícil, porque para mim a arquitetura é a minha vida, vamos dizer assim. Não pode tirar a arquitetura de mim, porque assim, eu vivo da arquitetura, eu vivo, eu respiro arquitetura, eu viajo, eu vejo arquitetura, eu vou num restaurante, eu vejo arquitetura, não olho a comida. Você Eu veio acho que local, né. meu marido até Mas eu fala. acho que isso é de arquiteto, porque também quando eu vou nos lugares eu reparo os mínimos detalhes. E depois que A eu gente comecei a trabalhar com marcenaria, eu começo a reparar também toda a marcenaria do lugar. Então eu acho que é muito isso da gente, que trabalha é, com isso. Então aí eu já vejo assim, eu falo: "Nossa, essa fita de borda tá colado pessimamente". é horrível isso, às vezes você É, tá andando na rua, aí você vê uma casa ali, ó, que casa feia, gente, por que fez isso? Ou por causa desse detalhe tá mal feito, é horrível. eu vou pra casa geralmente, né, e aí eu passo por um lugar que tem Às vezes é uma ruim. uma é ruim, porque tem uma casa lá que fizeram uma viga horrorosa, que eu fico assim: "Gente, quem fez essa viga? Pelo amor de Jesus". Porque fica, assim, bizarro as coisas que a gente vê. A É, gente fica realmente. assim, mas a gente passa a reparar em tudo, literalmente. É, E também tocar, né, a mãozinha nervosa. Meu esposo, ele briga comigo demais. Ele fala: "Cara, você é muito desastrada, para de ficar tocando nas coisas". Mas eu não consigo ir na Vilarejo, por exemplo, e não tocar nas coisas da você Vilarejo. toca na textura, Você tem que sentir a tudo. textura, você tem que sentir Sim. ali, entendeu? Ver se é aquilo dali mesmo. É igual roupa. Pra eu escolher roupa pra mim, eu tenho que sentir a textura da roupa, eu tenho que experimentar. Por exemplo, eu já cheguei a comprar online uma vez e eu detestei, porque É, chegou o tecido, eu não gostei, não gostei do caimento. Então, tudo isso eu tenho que ver. Textura, o caimento. Então, eu acho que vem muito da arquitetura e acaba vindo pra nossa vida no geral. eu acho que a gente, como arquitetos, a gente tem isso diferente de um lugar. Talvez a gente entra num, por exemplo, num restaurante, a gente não vai olhar o prato se é bonito. A gente vai olhar se o prato é bonito, a louça, né? Uhum. É bonito. A gente vai reparar se a louça tá Reparar combinando ali, tudo. Eu entendeu? gosto de almoçar num lugar que é bonito, que é assim, que a gente se sente bem. É aquilo que a gente, a lembrança do cheiro, isso é ótimo. Acho até na arquitetura eu gosto, quando a gente faz coisas comerciais, eu sempre pergunto: "Olha, tem algum cheirinho, alguma coisa?", porque isso é bom, que leva a memória da pessoa. Sim, são coisas que Então, marcam. que marcam. Hotel, então, pousada tem que ter, Tem que ter. porque esse é o marketing da pousada, não é só você fazer o projeto, é Sim. muita coisa envolvida. Então, assim, então a arquitetura para mim sei lá, é tudo, não sei explicar, É entendeu? a vida dela, gente. Não sei explicar, mas assim, eu levo tudo num bom humor, meu estilo, né? É, no bom Então, humor. Mas aí, pelo menos você leva de uma maneira mais leve também. sim, eu costumo falar que, tipo assim, para clientes, que não adianta eu ser séria e falar um linguajar que eles não vão entender. Mas isso é um diferencial, É. porque eu vejo que tem muitas pessoas que falam com os clientes da forma mais formal possível, e aí o cliente ele não vai entender. Então você tem que falar realmente de uma maneira que eles vão entender. É, a língua deles, entendeu? Então, assim, eu faço o que eu explico o que é, né, que nem a gente vai falar: "Ah, a gente vai botar a bancada, um frontispício", ele não vai saber o que que é isso, É, não sabe. não Porque sabe. é uma linguagem técnica nossa. Aí eu tenho que explicar: "É aquela pedra que vai em cima da bancada". Então, assim, eu explico dessa forma, então, não sei, é isso,
sei, me perdi de novo. É a sua vida. É muito turbulento. Vida do arquiteto, gente. É, Se tiver um arquiteto que fala que não tem uma vida turbulenta aí, não tá sendo arquiteto se errado. não quer ser, não quer ter vida turbulenta, não vai ser arquiteto. Exatamente. Não vai, porque, ó, já tenho 19 anos de formada e é assim. Eu vivo Então, isso. para poder convidar foi assim, sacrifício, encaixe na agenda, tentar administrar ali para conseguir que ela viesse aqui. Então, muito obrigada por você ter Nada. topado participar. Fiquei muito, muito feliz mesmo, porque eu admiro o seu trabalho desde que eu vim para a região, porque eu estudei em Niterói. Então, quando eu vim, comecei a correr atrás dos arquitetos daqui e foi um escritório que eu me identifiquei, né, pelo estilo, pelo seu jeito descontraído. Então, assim, muito obrigada de verdade por ter topado, por ter conseguido um encaixe na sua agenda, que é muito corrida, né? Que mãe de criança também é mais complicado ainda. Mas que na primeira leva não deu, mas que nessa a gente conseguiu encaixar. Então, muito obrigada. E, gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. Fica com Deus.